Você já conheceu alguém tão cruel, tão impune, tão completamente protegido pelo sistema, e que a única coisa que une uma cidade inteira é o desejo secreto, nunca falado em voz alta, de que essa pessoa simplesmente desapareça? Não morra de acidente. Não se mude. Apenas deixe de existir. Skidmore, Missouri. 1981, uma cidade tão microscópica que nem aparecia na maioria dos mapas. 440 habitantes. 3 quarteirões de rua principal. Um mercadinho. Um bar. Uma igreja. O tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo desde sempre. Onde você não trancava a porta à noite. Onde aperto de mão valia mais que qualquer contrato assinado. Onde crianças brincavam na rua sem supervisão e ficava tudo bem. Até que não ficava. Porque por 21 anos completos, um homem transformou aquela cidade pacata de fazendeiros honestos em zona de medo constante e sufocante. Quem MC Herói? Ele assediava mulheres casadas na frente dos maridos. Estuprava meninas adolescentes e pré-adolescentes. Roubava gado sistematicamente de fazendas vizinhas. Queimava celeiros de quem o contrariava. Ameaçava com armas qualquer pessoa que ousasse olhar torto para ele ou questionar qualquer coisa que fizesse. E toda vez que era preso, e toda maldita vez, saía livre. Advogado brilhante que conhecia cada brecha legal. Testemunhas aterrorizadas demais para comparecer ao tribunal. Sistema judicial que favorecia quem tinha dinheiro para manipular processos indefinidamente. Durante 2 décadas completas, quem MC Herói provou sistematicamente para a cidade inteira de Skidmore que a lei não existia para proteger pessoas honestas. Existia para proteger ele. O predador. O ladrão. O estuprador. Até que em 10 de julho de 1981, às 10 horas e 45 minutos da manhã, em plena luz do dia de quinta-feira ensolarada, na rua principal onde todo mundo podia ver, alguém decidiu que já era suficiente. Quem estava sentado na picape Silverado verde dele? Rifle carregado no banco traseiro como sempre carregava. Esposa trena ao lado dele no banco de passageiro. E então, 2 homens se aproximaram calmamente. Um carregando rifle .30 e .30. Outro carregando espingarda calibre 8. Caminharam até a janela do motorista. E atiraram. 5 tiros. 6 tiros. Relatos variam. Direto através do vidro da janela. Quem MC Herói morreu instantaneamente. Bala atravessou o pescoço. Outra cabeça. Sangue espirrou no painel. No banco. Entrena que começou a gritar histericamente. 45 pessoas estavam na rua naquele exato momento. 45 testemunhas oculares em cidade minúscula onde todo mundo conhecia todo mundo. E quando a polícia chegou e começou a interrogar, ninguém viu absolutamente nada. Ninguém ouviu os tiros claramente. Ninguém sabia de informação relevante alguma. Uma cidade inteira de 440 pessoas conspirou em silêncio absoluto e impenetrável. E até hoje, 44 anos depois do assassinato, ninguém nunca foi formalmente acusado. Ninguém nunca confessou publicamente. Skidmore nunca, jamais falou. Porque às vezes a vingança não é sobre uma pessoa solitária decidindo fazer justiça. É sobre uma comunidade inteira, coletivamente, simultaneamente, chegando à mesma conclusão devastadora. Que o sistema falhou tão completamente, tão consistentemente, por tanto tempo. Que a única justiça possível é a que eles mesmos precisam fazer com as próprias mãos.
E então viver com o peso desse segredo compartilhado pelo resto da vida. Carregando juntos. Em silêncio. Para sempre. Essa não é história simples de herói corajoso matando vilão malvado. É história profundamente perturbadora sobre o que acontece quando a lei protege monstros por tanto tempo que pessoas normais, pais de família, fazendeiros honestos que nunca machucaram ninguém na vida, decidem que precisam se tornar monstros também. Só por um momento. Só o suficiente para permanentemente remover o problema. E então voltar a ser pessoas normais de novo. Como se nada tivesse acontecido. Como se suas mãos estivessem limpas. Ken Rex MC Elroy nasceu em 1934 em fazenda pobre perto de Skidmore. 15º filho de 16 crianças. Família duramente pobre que mal conseguia alimentar todo mundo. Ken largou a escola formalmente na 8ª série, embora testemunhas digam que ele mal frequentava antes disso. Começou a carreira criminal pequeno. Aos 15, 16 anos. Roubando porcos de fazendas vizinhas. Furtando equipamentos agrícolas. Coisas que tecnicamente eram crimes mas que muitos fazendeiros não reportavam porque, e bem, era só um garoto. Ia crescer e melhorar eventualmente. Não melhorou. Piorou exponencialmente. Porque diferente da vasta maioria dos criminosos pequenos que eventualmente são presos e aprendem lição ou simplesmente amadurecem e mudam de vida. Ken descobriu algo fundamental muito cedo na vida. Ele descobriu que se você é violento o suficiente, e se você nunca, jamais recua, e se você aterroriza as pessoas certas de forma suficientemente intensa e consistente, você pode fazer praticamente qualquer coisa sem consequências reais. Nos anos 50 e 60, Ken já era amplamente conhecido em todo o condado de Nodaway como ladrão profissional de gado. Ele roubava vacas, porcos, cavalos sistematicamente de propriedades rurais. Revendia em outros condados. Embolsava lucro considerável. E quando confrontado por fazendeiros furiosos que sabiam perfeitamente que ele tinha roubado, ameaçava. Não ameaças genéricas vazias. Ameaças específicas e detalhadas. Ele aparecia na sua casa às 2 da manhã. Com um rifle carregado visível. Batia na porta até você atender apavorado. E descrevia em detalhes gráficos exatamente o que ia fazer com você, sua esposa, seus filhos, se você continuasse espalhando mentiras sobre ele. E as pessoas simplesmente paravam de falar. Retiravam queixas. Desistiam de processos. Ficavam quietas. Porque quem tinha algo que separa criminosos comuns de verdadeiros predadores sociopatas? Ele realmente, genuinamente cumpria as ameaças quando necessário. Se você testemunhava contra ele num julgamento e sua casa misteriosamente pegava fogo 3 semanas depois. Se você o acusava publicamente de roubo e seu cachorro de estimação aparecia morto e mutilado no seu quintal. Se você insistia obstinadamente em processar e sua filha adolescente começava a receber visitas dele. E a polícia? A polícia o prendia. Apresentava acusações formais em tribunal. E Ken MC Elroy contratava Richard MC Fadden, advogado experiente de Kansas City que era absolutamente brilhante em explorar tecnicalismos legais, atrasar processos indefinidamente, e intimidar testemunhas de forma que tecnicamente não violava a lei. Testemunhas cruciais misteriosamente não apareciam no dia do julgamento porque estavam genuinamente aterrorizadas. Evidências físicas desapareciam de forma nunca explicada de depósitos policiais. Membros do júri eram sutilmente intimidados através de olhares prolongados e presença física ameaçadora de quem na sala do tribunal. E repetidamente. Quem era solto? De novo.
E de novo. E de novo. Durante 21 anos completos, Kim MC-Herói foi formalmente acusado de crimes variados que incluíam roubo, assédio, agressão, estupro e tentativa de homicídio. Mais de 20 acusações criminais sérias ao longo de 2 décadas. E foi condenado uma vez. Uma única condenação em 21 anos. Por atirar em fazendeiro durante disputa. Foi sentenciado a 2 anos de prisão. Imediatamente apelou. E enquanto esperava resultado da apelação, foi libertado sob fiança ridiculamente baixa. Porque o sistema permitia. E enquanto estava completamente livre esperando a apelação, continuou fazendo exatamente o que sempre tinha feito. Aterrorizando os Skidmore e região ao redor. Teve um caso específico que mostra com clareza cristalina exatamente quem MC-Herói era no núcleo. Trena MC Cloud tinha 12 anos de idade. 12. Kim MC-Herói tinha 39 anos. Ele a estuprou repetidamente durante meses. Engravidou ela quando ainda era criança pré-adolescente. E então, se divorciou da esposa que tinha na época e se casou legalmente com Trena. Uma criança de 12 anos grávida de estupro. A mãe de Trena tentou desesperadamente processar. Foi à polícia. Apresentou queixa formal de estupro de menor. Quem foi pessoalmente até a casa dela uma noite. Com um rifle visível. E ameaçou matar metodicamente cada membro da família se ela não retirasse imediatamente as acusações. A mãe, aterrorizada e sem proteção real, retirou as acusações. E Kim continuou casado com Trena. Teve vários filhos adicionais com ela ao longo dos anos. E absolutamente ninguém em posição de autoridade conseguia fazer nada. Porque testemunhar contra Kim MC-Herói significava morte eventual. E absolutamente todo mundo em Skidmore e condados vizinhos sabia disso como fato estabelecido. O turning point definitivo, o momento preciso onde a cidade finalmente quebrou coletivamente, foi em 1980. Bo Bauenkamp era dono do mercadinho local em Skidmore. Homem gentil de 70 anos. Quieto. Trabalhador. Respeitado por absolutamente todos. Kim MC-Herói acusou falsamente a filha de Bo de acusar ele publicamente de roubo de bala de mascar. Não tinha acontecido. Mas Kim decidiu arbitrariamente que tinha acontecido. E começou campanha sistemática de terror contra Bo Bauenkamp. Aparecia no mercado diariamente. Ameaçava verbalmente. Gritava obscenidades. Empurrava fisicamente o velho. Bo, idoso mas surpreendentemente corajoso, chamou a polícia repetidamente. Kim foi formalmente acusado de assédio criminal. E enquanto esperava julgamento por assédio, voltou ao mercado. Dessa vez com espingarda carregada. E atirou em Bo Bauenkamp no pescoço a queima-roupa. Bo sobreviveu milagrosamente. A bala passou milímetros de artéria fatal. Kim foi imediatamente preso. Finalmente. Acusação gravíssima de tentativa de homicídio premeditado com literalmente dúzias de testemunhas oculares. Caso absolutamente claro. E foi condenado em julgamento. 2 anos de prisão. Mas o advogado dele, MC Fadin, apelou imediatamente usando tecnicalismos. E o juiz, o maldito juiz, soltou Kim MC-Herói enquanto esperava resultado da apelação. Confiança absurdamente baixa. Kim voltou para Skidmore 3 semanas depois de ter atirado em velho inocente de 70 anos. Foi direto pro D&G Tavern, o bar local. Pediu cerveja gelada. Sentou no balcão. E riu alto.
Riu porque tinha acabado de literalmente atirar em homem amado por toda a cidade e estava completamente livre tomando cerveja casualmente semanas depois. Provando mais uma vez que era completamente intocável. E absolutamente todo mundo no bar presenciou aquilo. E perceberam com clareza devastadora, perceberam que não importava quão óbvio e hediondo fosse o crime. Não importava quantas testemunhas existissem. Não importava absolutamente nada. Quem MC Herói era intocável pelo sistema legal. A lei não ia proteger Skidmore. Nunca ia. 9 de julho de 1981. Reunião comunitária de emergência na American Legion Hall em Skidmore. Convocada oficialmente pelo xerife. Mais de 60 pessoas compareceram. Fazendeiros. Pequenos empresários. Pais de família. Cidadãos completamente normais e pacíficos. E o xerife disse diretamente, sem rodeios, o que absolutamente todos já sabiam, mas ninguém queria ouvir confirmado em voz alta. Olha, gente, e não há nada que eu possa legalmente fazer. Quem vai ser solto de novo pela apelação? E quando for solto, vai continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Aterrorizando vocês. E não existe nada dentro da lei que eu possa fazer para impedir. Desculpem. Houve silêncio pesado e sufocante na sala. 60 pessoas olhando umas para as outras. Processando. E então, alguém no fundo da sala disse em voz baixa mais clara. E se a gente fizesse alguma coisa? Ninguém especificou exatamente o que. Mas absolutamente todo mundo presente entendeu perfeitamente. 10 de julho de 1981. Quinta-feira. Manhã ensolarada e quente de verão. Quem MC Herói foi ao DIG Taver, o bar no centro de Skidmore, com Trena como sempre fazia. Pediu algumas cervejas. Ficou sentado no balcão conversando alto. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade pequena como sempre espalhava. Quem está no bar agora? E pessoas começaram a aparecer na rua principal. Não correndo obviamente. Não de forma suspeita. Apenas aparecer. Fazendeiros que subitamente precisavam comprar algo urgentemente na loja ao lado do bar. Vizinhos que casualmente estavam passando naquele exato momento. Pessoas saindo de estabelecimentos e ficando paradas na calçada sem razão aparente. Em aproximadamente meia hora, havia 45 pessoas na rua principal minúscula. Em cidade de 440 habitantes total. Proporcionalmente, era como se 1/10 da população inteira tivesse aparecido simultaneamente. Quem saiu do bar às 10h40 da manhã? Caminhou até a picape Silverado verde dele estacionada bem na frente. Entrou no banco do motorista. Trena entrou no passageiro. Rifle carregado visível no banco traseiro como sempre carregava. Quem ligou o motor? E então? 2 homens se aproximaram de lados opostos da picape. Ninguém nunca disse oficialmente, formalmente, quem eram esses homens. Mas testemunhas não oficiais, anos depois em conversas privadas nunca registradas, descrevem. Um carregando rifle de caça .30 e 30. Outro carregando espingarda calibre 8. Eles simplesmente caminharam calmamente, quase casualmente, até a picape estacionada. E atiraram. Múltiplos tiros disparados em rápida sucessão. Através da janela do motorista. Através do para-brisa. Quem MC Herói foi atingido no pescoço e na cabeça. Morreu instantaneamente ou em segundos. Sangue espalhou por todo o interior da picape. Trena,
sentada imediatamente ao lado dele, não foi atingida por nenhuma bala. Ela começou a gritar histericamente. E as 45 pessoas que estavam paradas na rua a menos de 20 metros de distância viraram calmamente. Entraram em lojas. Voltaram para os carros. Caminharam para a direção oposta. Desapareceram. Em menos de 3 minutos, a rua principal estava completamente vazia. Exceto pela picape com corpo dentro. E Trena gritando. Quando a polícia chegou aproximadamente 15 minutos depois, não havia literalmente ninguém na rua. O corpo de quem ainda estava sangrando na picape. Trena ainda estava histérica tentando acordá-lo inutilmente. E a cidade estava fantasma. Silenciosa. Portas fechadas. Cortinas baixadas. Como se Skidmore inteira tivesse evaporado. A investigação que se seguiu foi absolutamente surreal. FBI foi imediatamente chamado dado o óbvio aspecto de conspiração. Investigadores estaduais de Missouri chegaram. Agentes federais especializados em crime organizado foram designados. E começaram a interrogar metodicamente absolutamente todo mundo em Skidmore. 45 testemunhas que estavam comprovadamente na rua quando aconteceu. Mais dezenas que estavam em estabelecimentos próximos. Centenas de entrevistas ao longo de meses. E absolutamente todas disseram exatamente a mesma coisa com mínimas variações. Não vi nada útil. Não ouvi os tiros claramente. Estava olhando para outra direção naquele momento específico. Não sei de informação relevante alguma. Algumas pessoas afirmaram que estavam dentro de lojas quando aconteceu e não viram através das janelas. Outras disseram que estavam conversando e não prestaram atenção. Outras simplesmente se recusaram a falar completamente, invocando direitos constitucionais. O investigador principal, David Baird, descreveu posteriormente a experiência como tentar interrogar parede de tijolos. Pessoas olhavam diretamente para ele. Respondiam perguntas educadamente mas monotonamente. E não forneciam uma única informação substancial útil. E ele sabia, e ele absolutamente, indubitavelmente sabia, que estavam mentindo de forma coordenada. Mas não conseguia provar. Não conseguia quebrar o pacto. Porque uma cidade inteira de centenas de pessoas tinha decidido coletivamente, simultaneamente, manter exatamente a mesma história. E mantiveram. Por meses. Anos. Décadas. Nunca houve acusação formal. Nunca houve prisão. Nunca houve julgamento. O caso do assassinato de Ken McElroy permanece tecnicamente oficialmente classificado como não resolvido nos registros do FBI. Mas absolutamente todo mundo que conhece minimamente a história sabe exatamente o que aconteceu. Skidmore decidiu coletivamente que Ken McElroy precisava morrer. E alguém ou múltiplos alguéns trabalhando em coordenação e executaram ele publicamente. E a cidade inteira conspirou silenciosamente para encobrir. E levaram o segredo. E ainda carregam. E aqui está onde essa história se torna moralmente devastadora de formas que não têm resolução limpa. Ken McElroy era objetivamente, indubitavelmente, um monstro humano completo. Estuprador serial de menores. Ladrão profissional. Terrorista doméstico que aterrorizou comunidade inteira por 2 décadas. Ele absolutamente merecia ser preso. Merecia ser formalmente julgado e condenado. Merecia passar literalmente o resto da vida inteira apodrecendo em prisão de segurança máxima. Mas não merecia, ilegalmente,
moralmente dentro de sociedade civilizada, e ser executado sumariamente sem julgamento na rua em plena luz do dia. Porque quando você faz isso, quando a comunidade toma a justiça completamente nas próprias mãos e executa alguém, você cruza a linha fundamental que não pode jamais ser descruzada. Você se torna vigilante. E vigilantismo, por mais emocionalmente justificado e satisfatório que pareça no momento de raiva e desespero, é literalmente colapso de civilização organizada. É retorno à lei da selva. É a admissão de que sociedade de leis falhou tão completamente que violência extrajudicial se torna necessária. E isso é aterrorizante como precedente. Mas simultaneamente, o que exatamente Skidmore deveria ter feito diferente? Esperar pacientemente quem eventualmente matar alguém completamente em vez de só tentar? Esperar ele estuprar mais crianças pré-adolescentes? Esperar o sistema legal que tinha falhado consistentemente 21 vezes magicamente, milagrosamente começar a funcionar corretamente na 22ª tentativa? Continuar vivendo em medo constante indefinidamente enquanto leis os protegiam exatamente zero? Simplesmente aceitar que monstros às vezes vencem e não há absolutamente nada que pessoas honestas possam fazer? Não existe resposta boa para essas perguntas. Só existe tragédia profunda. A tragédia de pessoas fundamentalmente boas, pacíficas, honestas sendo forçadas a escolher entre serem vítimas eternas indefesas ou se tornarem assassinos por um único dia. E eles escolheram assassinato coletivo. E viveram com essa escolha. E ainda vivem. Eu me pergunto frequentemente como os atiradores específicos, quem quer que tenham sido, processaram aquilo depois. Se acordavam regularmente no meio da noite vendo o rosto de quem explodindo. Vendo o sangue. E quando eventualmente alguém de fora, curioso ou investigativo, pergunta casualmente sobre aquele dia de julho de 1981. Você olha calmamente para longe. Para horizonte distante. E diz com voz completamente neutra: desculpa. Não sei absolutamente nada sobre isso. E reza silenciosamente que eles acreditem. Ou pelo menos parem de perguntar. E vão embora. Deixando os Skidmore em paz. Com seus fantasmas. E seus segredos enterrados.